Olá, que tal uma consulta aqui e agora? É isso mesmo, aqui pela Rádio Câmara, no quadro Consulta no Rádio, da Rádio Câmara Teixeira de Freitas. Vamos abordar temas com profissionais de saúde relacionados à sua saúde. Vamos começar a consulta? O Consulta no Rádio de hoje vai conversar com o Dr. Cláudio Chagas, urologista, neste momento oportuno de Novembro Azul. Mas se você está ouvindo essa reportagem fora do mês de novembro, vale salientar que o novembro é o mês escolhido para a campanha de combate ao câncer de próstata, mas todo mês é mês de combate ao câncer de próstata. Então não se importe se você está ouvindo essa reportagem fora do mês de novembro. Dr. Cláudio, para iniciar o nosso bate-papo, o que é o câncer de próstata? Bom dia, Sami. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. O câncer de próstata é um câncer que acomete a glândula, chama próstata, como o próprio nome já diz, né? Hoje todo mundo já ouviu falar dessa glândula. E é um câncer que acomete uma grande parte da nossa população. Hoje o tumor de próstata é um tumor que ele é o segundo maior câncer de prevalência no Brasil. Ele só perde por câncer de pele, né? E falando, como você já falou nessa medida da prevenção e dos meses, é um câncer que ele é o segundo que mais mata no Brasil, né? Ele só perde por câncer de pulmão. Então, assim, é um câncer que tem que ser realmente feito prevenção, porque ele é muito incidente, né? Tem muita gente com esse tipo de tumor, né? Esse câncer de próstata. A orientação é que todo homem, a partir de uma certa idade, faça a prevenção através de um médico. Mas o câncer de próstata, ele é acometido por hereditariedade, por alimentação ou é da genética do homem mesmo? Essa pergunta é interessante, porque sempre que a gente tem uma doença, você quer saber a causa, né? O que você pode fazer para não ter aquele câncer. Então, o câncer de próstata, muitos estudos já foram feitos de saber o que pode levar. Se é um alimento, se é uma medicação, e não tem nada muito comprovado, né, disso aí. O que a gente tem que ter em mente é que ele é um câncer, como você falou, muito ligado à família. Então, se você tem pai, você tem avô, você tem tio com câncer de próstata, você tem que ficar mais atento, porque a sua chance é maior de ter esse tipo de câncer, né? Então, está ligado muito a isso aí, né? E está ligado também a um hormônio masculino, que é a testosterona, né? Então, assim, o câncer de próstata tem esse efeito hormonal, mas não tem jeito, porque todo homem vai ter testosterona, né? Então, não tem como você evitar a testosterona. Parece que existe uma diferenciação para o que chamam de toque, pessoas que têm a pele negra, pessoas que não têm a pele negra. Existe uma diferença de idade. O que acontece é o seguinte, tem estudos mostrando que a raça negra, ela tem uma incidência um pouco maior. Só que no Brasil, como é que a gente vai separar a raça negra das outras raças? Não tem jeito, né? Nós somos um país que a nossa colonização colocou já o serviço braçal com os escravos, né? Se você pega a nossa região toda aqui, quem é negro, quem é branco? Não tem como saber. Então, assim, para um país que tiver negro bem separado do branco, é fácil de saber. Mas no Brasil você vai saber como. Então tem que fazer para todo mundo, não tem como. Então, assim, quando dá entrevista, eu não gosto muito nem de falar desse negócio de negro e branco. Porque no Brasil, nós somos uma mistura muito grande. Nós estamos nós dois aqui conversando. Quem é branco, quem é negro aqui? Não dá para saber, entendeu? Então é muito difícil falar isso aí. Mas se você pegar em estudos bem sérios, criteriosos, vai realmente, a raça negra, ela tem uma incidência um pouco maior, né? O homem, qual a idade que ele deve procurar o médico? No caso de câncer de próstata, a incidência maior é acima de 50 anos. Então, como a gente fala de prevenção, é para pegar a doença no estágio inicial. Então, qual que foi a medida tomada? Vamos começar 5 anos antes. Porque 5 anos você vai pegar muita gente no estágio inicial. Porque se você começar após os 50, você já vai ter muita gente no estágio um pouquinho avançado da doença. Então, por isso, a faixa ideal é acima dos 45 anos. Agora,
Naquelas pessoas que têm na família um irmão, um pai, um avô, esses devem começar com 40 anos de idade. Existem sintomas, a pessoa às vezes está com câncer de próstata, não foi até o médico e começa a sentir alguns sintomas. O câncer de próstata, ele dá anúncio? Essa pergunta é muito interessante a gente frisar o seguinte: nós estamos falando de prevenção. Então, prevenção é quando você não está sentindo nada, né? Você não tem nada. O cara chega no meu consultório e fala: doutor, eu falei, o que você deseja fazer aqui? Não, eu vim fazer a prevenção. O que você sente? Eu não sinto nada. Esse é o certo, entendeu? A prevenção é para isso, né? Porque o câncer de próstata, quando ele chega a dar sintomas, ele já está no estágio mais avançado. Então aí muitas vezes a gente não consegue mais curar o paciente. Você consegue usar um remédio paliativo, um tratamento com radioterapia, com hormonoterapia, mas não consegue curar o paciente. Você vai controlar. Então o momento ideal é sem sintomas, né? Se você esperar dar sintomas, já está tardio, né? Agora, os sintomas de problema na próstata, não só o câncer, como outras alterações, um crescimento benigno, uma inflamação, são sintomas na parte urinária, né? Então a pessoa vai ter alterações para urinar. Então vai ter dor para urinar, vai ter dificuldade de urinar, vai urinar toda hora, né? Alguns casos pode ter um sangramento, né? Esses aí são os sintomas. Aí em estágio mais avançado começa a ter dor, né? Dor óssea principalmente. O câncer de próstata no contexto geral, no estágio inicial, são duas perguntas, mas eu vou começar, obviamente, pela primeira. Mas no estágio inicial, ele tem cura? Ele tem cura. Se você pega um paciente no estágio inicial da doença, né, que a doença está confinada à próstata só, é cura, né? Isso não é só de livro, né? A gente tem muita experiência de consultório, né? Eu tenho vários pacientes que a gente operou há muitos anos e estão curados, né? Então, assim, essa que é importante da prevenção, porque a gente está falando de uma doença que, se você descobre no início, você cura o paciente. Isso é muito importante, porque se não fosse assim, não adiantava fazer prevenção, né? Você vai fazer prevenção para descobrir que está com câncer. Ah, doutor, eu vou fazer o quê? Não, não tem jeito não, vou dar um remedinho aqui, daqui a um período você vai morrer. Mas diferente do câncer de próstata, você chega, ô Samir, você chega hoje no meu consultório, eu te atendi, você tem tumor de próstata, se tiver confinado a próstata, eu vou te operar e você vai curar, entendeu? É cura. O câncer de próstata, com 45 anos, eu estou com câncer de próstata, não fui diagnosticado, digamos, não passei pelo médico, 50, 55 anos, deu sinais que eu estou com câncer de próstata, está em estágio avançado, ele tem cura? Estágio avançado não tem cura, ele tem controle, né? Então você consegue, com remédios, às vezes com radioterapia, fazer o paciente ter uma sobrevida maior. Então um paciente que iria às vezes vir a óbito com 1 ano, você consegue jogar aí para 3, 4, 5 anos, né? Dependendo de como o estágio também. Tem pacientes que ele chega, você faz o diagnóstico e esse paciente se encaminha para o hospital, em poucos meses ele vai vir a falecer. Então assim, estágio tardio, ninguém cura mais, você controla. O acesso a essa prevenção, nós temos o SUS e nós temos a rede privada. Como funciona esse acesso? Ela é de fácil acesso? O serviço, hoje na nossa região, nós temos muitos urologistas, né? Eu estava vendo, eu cheguei aqui na região já tem 28 anos. Quando eu cheguei aqui, tinha um outro profissional e eu fiquei um bom tempo sozinho, nós dois. Hoje nós temos, acho que 9 urologistas, com muita boa formação. Então, no setor privado é muito fácil, porque você tem muitos colegas e com muito boa formação, tanto na consulta particular quanto convênio. No SUS tem ótimos profissionais, inclusive eu já trabalhei no SUS também, tem 3 anos, mas os colegas são muito bons. Só que assim, você tem que pensar, nós moramos numa região, só aqui em Teixeira de Freitas, a gente tem praticamente quase 200 mil pessoas. Esse hospital que tem aqui e a rede pública daqui cuida de mais de 1 milhão de pessoas, né? Então assim, é difícil para todo mundo, né? Não porque não tenha profissional, é porque é uma população muito grande. Então você vai ter uma certa dificuldade de acesso, pode ter, mas consegue. E quando conseguir, eu
tenho quase certeza que você vai ser muito bem atendido, porque você vai estar em mão de muito bons profissionais. Quando a gente parte para a iniciativa privada, nós estamos dizendo que se paga a prevenção, a consulta, o toque, etc. Talvez não seja ético falar em valores, mas um tratamento na rede particular, o preço médio para o cidadão pagar, ele gastaria quanto para ter o exame diagnóstico de prevenção de câncer de próstata? O tratamento é outra situação. Isso. A prevenção, hoje eu acho que em torno aí de uns 300 a 350 reais você consegue fazer uma prevenção muito boa, muito bem feita, entendeu? Com consulta, com alguns exames. É uma faixa de 300 a 350 reais você consegue fazer muito tranquilo. Então não é muito caro. Se tratando do preconceito, doutor, por que todo esse preconceito por parte de muitos homens? O senhor recebe no consultório diversos homens, por que esse preconceito? Olha bem, o preconceito ele existe, mas ele melhorou muito, né? Assim, eu já tenho 33 anos de formado. Quando eu comecei a minha profissão, né, você imagina como era. Era muito complicado. A gente dificilmente pegava um paciente no início de doença, a gente pegava paciente muito terminal, porque os pacientes tinham um preconceito maior. Depois isso foi diminuindo, porque os meios de comunicação, igual a gente está aqui conversando hoje, começaram a entender que era importante ajudar na prevenção. A gente começou a trabalhar isso aí. Os meios de divulgação também melhoraram, né, no país, né, de 30 anos para cá. Depois começaram as campanhas de alguns tumores, inclusive o câncer de próstata, né, que esse ano agora já faz 18 anos que começou na Austrália, esse marco, né, no Novembro Azul, de jogar esse farol de prevenção. Então, melhorou muito, acho que melhorou muito, quebrou muito esse paradigma de fazer o exame de próstata. Agora, vai acabar totalmente? Não, porque a gente tem uma população ainda antiga no país, né? Hoje a gente tem muitas pessoas aí com 70, 80 anos que são de uma outra realidade do que a juventude que está chegando agora, que vê as coisas mais fácil, com menos preconceito. Agora, vai acabar a gente ter as resenhas, ter as piadas, isso é difícil acabar. Porque o nosso povo, Samir, e quem está ouvindo nem sabe disso, a gente gosta de humor, né? É uma forma às vezes de defesa, mas que é inteligente. Eu acho que o nosso povo é muito inteligente até nisso, né? Você brinca, faz tudo que você quebra um pouco a coisa negativa, né? Melhor levar a dedada do que pá de terra na cara, não é verdade? Assim, eu acho que é melhor, né? Pode ter gente que não vai achar, mas eu acho que a gente comeu braquiária pela raiz, como o outro fala também. Eu acho que nem todo mundo tá com esse sonho não, né? Existe outro método fora o toque que diagnostique, que faça o diagnóstico do câncer de próstata? A gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala de exame, a gente tem que ser a consulta, o exame físico e os exames complementares. Então, o toque faz parte do exame físico, né? Quando você vai no médico, você está com dor na barriga, o médico vai examinar a sua barriga. Você está com dor no coração, ele vai examinar o seu coração, né? Na próstata, é o toque. Por quê? A próstata, ela fica atrás de um osso que a gente tem na barriga, que é o púbis. Não tem como o médico examinar pela frente. Mas, felizmente, pelo reto, a gente consegue examinar bem. Então, o toque é fundamental. Quando você precisa de outros exames para auxiliar, aí você vai partir para exames laboratoriais, que um importante é o PSA, né? E os outros exames são complementares, que a gente chama. Aí você vai fazer ultrassom, vai fazer ressonância, vai fazer tomografia, exames que você precisa para ajudar no diagnóstico. Mas a consulta e o toque são fundamentais. Doutor Cláudio, eu não vou perguntar a idade do senhor, mas dói. O toque retal, a gente tem que entender isso aí. Ele é um exame, ele é indolor. Ele é rápido, fácil de fazer, né? E só vai causar dor se o paciente tiver algum problema na região anal, que aí é por outro motivo, não por causa da próstata. Aí é com outro especialista. Mas o toque em si, ele é indolor. E outra coisa, é muito rápido. O que acontece, Samir? Tem paciente que às vezes vai no consultório, ele tá cheio de medo, ele já ficou, não vou, aí ele resolve ir. Aí você vai examinar o paciente, quando você examina, terminou, ele fala, terminou, doutor? Foi já. O cara tá com tanto medo na cabeça que ele acha que ali ele vai ter um sofrimento.
Quando ele falou, ai meu Deus do céu, por que eu já não fiz isso antes? Que besteira. Entendeu? Porque a dor está aí dentro da cabeça da gente, dentro do preconceito, que é aquilo que a gente estava falando antes. Pois é, no Consulta no Rádio de hoje conversamos com o Dr. Cláudio Chagas, urologista aqui na cidade de Teixeira de Freitas, falando sobre o câncer de próstata. Novembro foi o mês escolhido para essa campanha, mas todo mês você que tem 45 anos ou mais já passou da hora de fazer o seu toque, de fazer a sua consulta de prevenção, seja na rede privada, que fica entre R$300 e R$350, ou na rede pública. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Samir. Um abraço a você e aos seus ouvintes. Fiquem todos com Deus. Consulta no Rádio, um programa da Rádio Câmara Teixeira de Freitas.